Meus queridos irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série Salmos. Nós vamos usar Salmos e tentar de alguma forma transmitir a grandeza da mensagem contida nos Salmos. O Salmo 139, por exemplo, eu dividi em 4 partes, serão 4 vídeos neste Salmo. E o primeiro nós vamos falar, já estamos falando a respeito do objetivo, a intenção. É traduzir o pensamento do salmista, que estava cheio da graça de Deus, e de alguma forma pensamos em contribuir com você, que é leitor da Bíblia Sagrada, com aqueles que lê salmos como um lenitivo. Hoje, não leio meu salmo, e leio um salmo como se fosse realmente uma coisa muito interessante, mas muitas vezes ignora o seu conteúdo, a intenção do salmista e a transmissão da mensagem de Deus. Então, nós vamos começar hoje uma série que eu intitulei Série Salmos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença, te louvamos, te exaltamos pela Tua bondade. Suplicamos, ó Deus, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja, pelo Teu povo, pela Tua família em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. O Salmo 139, versículos de 1 a 6, nos diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Meus queridos, a mensagem lida nos fala da convicção vivenciada. Um adorador fiel, um servo de Deus, que tem comunhão, que conhece o Senhor verdadeiramente, que avalia o poder de Deus, ele, pela unção do Espírito de Deus em sua vida, tem tanta compreensão da grandeza de Deus que chega a traduzir com as suas palavras parte do pensamento divino. Ele expressa aqui nesta leitura que fizemos a grandeza da sua confiança. Ele diz no versículo 1: Senhor, tu me sondaste e me conheces. O sondar transmite a ideia de conhecer as profundezas, conhecer a parte interior, conhecer a parte invisível e intangível. E ele tem consciência que o Senhor o conhece pelo lado de dentro. O Senhor conhece o seu interior. O Senhor conhece a sua motivação. O Senhor conhece o que Ele realmente faz, o que Ele realmente é. Ele diz no segundo versículo: Tu conheces o meu assentar. Assentar significa aquilo que nós moldamos o nosso viver. Nós encontramos no Salmo 1 uma bem-aventurança que é o homem não se assentar ou não se acercar dos que se assentam na presença de escarnecedores, não se ocupar
não se acompanhar com escarnecedores, e há esta bem-aventurança no Salmo 1, porque o assentar significa, na verdade, se deter, ter tempo, tomar tempo, aplicar parte da sua vida em determinada ação ou ocupação. Então ele diz, tu conheces o meu assentar. Mas também ele diz, tu conheces o meu levantar. O levantar neste salmo, neste versículo aqui, Salmo 139, versículo 2, o levantar pode também representar desistência. É a nossa ação quando assumimos a postura de não continuar ouvindo aquilo que não nos interessa. É a nossa ação quando assumimos e até confessamos, olha, eu desisto, rompi agora, não fico mais aqui, não me interessa, não diz respeito a mim, não vou participar. Portanto, o salmista tinha consciência, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Aí, neste versículo 2, ele ainda vai mais longe na sua meditação e diz, de longe entendes o meu pensamento. Irmãos queridos, muitas vezes nós, já aconteceu com você, já aconteceu com muita gente, aconteceu, digamos, com todo mundo acontece, eu sei o que você está pensando, ou não é o que você está pensando, e o que eu estou pensando? Aí o sujeito vai e expressa, nem pensei nisso, foi muito diferente, você andou longe do que estava pensando. Bom, nós podemos deduzir que entendemos o pensamento de alguém, que entendemos a compreensão de alguém, nós podemos chegar a uma dedução do pensamento de alguém. Às vezes, pela convivência, acertamos, mas muito mais vezes acontece da gente errar. Agora, meus queridos, o nosso Deus conhece os nossos pensamentos. Ele traduz o nosso pensamento. Ele traduz o nosso silêncio. Ele conhece o que nós pensamos e pronunciamos. Ele conhece o que nós pensamos e não teríamos coragem, capacidade, vantagens em pronunciar. E ele conhece também o pensamento que nós jamais poderíamos admitir. Aquele pensamento que acontece em nós, adoradores de nosso Deus. Nós temos a possibilidade de sermos assaltados pelo pensamento e também na nossa cultura cristã, a gente, quando assaltado por um pensamento indigno, nosso Senhor, tira isto de mim. Senhor, repreende tal pensamento. Com a prática do que eu pensei, eu não te louvaria. Com a prática do que me veio à mente, eu teria um problema, criaria problema, eu envergonharia o teu povo, a tua igreja, a minha família, eu envergonharia o ministério. Senhor, repreende este pensamento. Então, o pensamento do homem traduzido por Deus. Isto fala da grandeza do nosso Deus, a profundidade do conhecimento de Deus, a imensidão do conhecimento de Deus, a onisciência profundíssima do nosso Deus, traduz o nosso silêncio, traduz o nosso pensamento. Ele diz no versículo 4, sem que haja uma palavra na minha boca, sem que eu mova a língua para pronunciar parte do pensamento ou o total do que eu pensei. Mesmo assim, Senhor, tu tudo conheces. Então, meus queridos, nós temos uma saída e honrosa e maravilhosa. É pensar quando acontecer, pensar algo que não edifica, que não glorifica a Deus, que não exalta o Senhor e que não nos ajuda, a gente, na verdade, a nossa grandeza é esquecer o pensamento, pedir ao Senhor para tirar este pensamento, mas ter consciência
Eu só fiz pensar, mas Deus conhece. A profundidade da obra de Deus em nossa vida, ela nos proporciona a saber, a conhecer a grandeza da divindade. Não houve palavras, não pronunciei uma palavra de tudo o que eu pensei, mas diante do meu Deus eu devo me humilhar, pedir perdão, me dobrar, me prostrar e suplicar a sua misericórdia pelo fato de eu ter pensado. Porque se para mim foi só um pensamento, para ele vê como uma ação. Jesus Cristo ensinou isto também. Jesus Cristo ensinou isto a respeito da infidelidade conjugal. Se você, no seu coração, cobiçar uma mulher, é como se já tivesse pecado com ela. Então, o pensamento tem muita importância e valia para Deus e não pode ser ignorado pelo pensador. Eu pensei e o que eu pensei não me edifica, não me ajuda, pelo contrário, poderia me arruinar se fosse pronunciado ou praticado. Então, é o momento de pedir perdão. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Se não fosse o poder, se não fosse a graça, se não fosse a grandeza de Deus, a gente também não teria entendimento disto. Você só tem entendimento de que o que você pensou é ofensivo ao Senhor, é ofensivo à sua vida, ao seu testemunho, à sua família, à sua existência, porque você tem a sensibilidade dada pelo Espírito de Deus, aquilo que está em nós. A fonte da graça, a fonte da vida é o Senhor, mas Ele repartiu conosco, Ele repartiu com você, repartiu comigo, e por isto você tem a capacidade de ver, de conhecer, de saber que os seus pensamentos pelo Senhor são mensagens traduzidas e são mensagens pronunciadas, portanto, Ele traduz o pensamento, Ele traduz o silêncio, que o nosso silêncio e o nosso pensamento, até mesmo no nosso, digamos, no nosso lugar mais independente, na nossa casa, na nossa vida, que sejam os nossos pensamentos e os nossos silêncios, mesmo assim, motivos de louvar, de louvor, de engrandecer o nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, que Deus abençoe você, que você a partir de hoje saiba ler, procure ler os salmos de uma forma diferente.